Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 22 de agosto. Ibov conseguiu fechar aí acima dos 70 mil pontos com alta de 2,01%. Não confirmou a sinalização negativa do pregão anterior. Conseguiu inclusive superar a máxima aqui de um topo mais antigo no gráfico semanal em 69.487 pontos. O ponto mais alto agora que a gente tem no Ibovespa, colocando aqui até no gráfico anual, máxima histórica na faixa de 73.920 pontos. Então, em índice Ibovespa acima de 70 mil pontos, para anular qualquer expectativa de alta deixada em cima desse pregão, apontando aí um pouco mais para a máxima histórica, teria que voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, 68.644 pontos. Gráfico de 60 minutos aqui no mini índice. Mini índice, uma abertura com um forte gap de alta, faz um movimento aqui de correção no G60 e vai terminando o pregão com a nova sinalização aqui de fundo ascendente. Dentro dessa sinalização positiva, manutenção desse sinal a partir do próximo pregão, fica com um cenário mais para se buscar a operação na ponta compradora aí de day trade a partir do pregão seguinte. Resistência imediata para o índice 71.160 pontos. No dólar, olhando para o gráfico diário primeiramente do dólar, o dólar gerou aqui uma primeira sinalização de fundo, isto é, depois que abriu o pregão já com um gap de baixa, veio aqui para baixo, ganhou bastante força aqui no período da tarde, principalmente agora, mais para o fechamento do pregão, deu uma pancada para cima, está devolvendo já essa pancada na hora seguinte. Então, dentro dessa sinalização no dólar, a gente tem no gráfico diário uma sinalização de fundo, no gráfico de 60 minutos uma sinalização de pivô de alta. Então, dentro desse cenário aqui, ou seja, mantendo-se acima deste topo anterior em 3,180, ficaria mais para se buscar a operação na ponta compradora. Se essa sinalização positiva gerar aqui a partir do próximo pregão alguma abertura forte para baixo, manteria um olho um pouco mais para a ponta vendedora de day trade no mini dólar. Na sequência, vamos para as ações. PETR4, pregão de hoje, conseguiu anular o candle de baixo do pregão anterior, a chamada nuvem negra, não confirmou, não fez nova mínima aqui em relação ao pregão anterior, pelo contrário, já abriu acima da máxima do pregão anterior e conseguiu romper essa região de topos anteriores. Então, fecha o pregão de hoje com alta de 3,37%. Se olharmos para o gráfico intraday de 60 minutos, temos aqui uma tendência de alta, e dentro dessa tendência de alta, nova sinalização aqui de subida pelo G60 de fundo ascendente, fica ainda mais para a ponta compradora. Superação da máxima do pregão de hoje reforça uma chance maior de seguir a movimentação para cima, está em cima de um patamar um pouco mais relevante de resistência. Eu dei um zoom menos aqui no gráfico diário, é uma região de por volta dos 13,90, muito próximo, até uma região dos R$14 número redondo, e acima disso, 14,19 seria o próximo nível de resistência para a PETR4. Então, a zona de resistência mais próxima, começando aí na casa dos 13,90, 13,94 até os 14,19. Na sequência, Vale 3 pregão de hoje, leve alta de 0,35%, mais um candle que abre de forma ali positiva e termina aqui com um fechamento mais próximo da mínima ao pregão anterior. A perda da mínima aqui dos 31,71, que é o mesmo valor da mínima do pregão anterior, traz uma sinalização de topo muito próxima do nível do topo anterior, e isso sinalizaria o início de um movimento de baixa na Vale 5, na Vale 3. Novamente, para se buscar a operação na ponta compradora, ideal seria um pouco mais olhando para o G60, fechamento do G60 para cima aqui desse nível de resistência que não está conseguindo fechar acima, 32,07, fechar acima no gráfico diário, acima de 32,07, seria uma das alternativas se buscar a compra aqui na Vale 5, na superação da máxima de uma primeira hora de pregão que venha fechar justamente acima do nível de R$ 32,07. A gente pode observar que aqui conseguiu vir para cima dos 32,07, mas não fez nova máxima na hora seguinte. Aqui também abriu acima, também não faz nova máxima na hora seguinte. Então seria uma das alternativas, fechamento acima dos 32,07 com nova máxima na hora seguinte, uma chance de buscar uma entrada aí com objetivo mais curto, usando mais o gráfico de 60 minutos para fazer essa entrada na Vale 3. City 3, recomendação de compra no pregão de hoje, superação aqui dos R$ 12,37, fechou com alta de 2,39%. Ativo que abriu já aqui em cima, só que perdeu força e no período da tarde que conseguiu ganhar força e acionar a entrada aqui na casa dos R$ 12,38. Estão passando aqui os valores dessa operação. 12,38 ponto de entrada, stop em R$ 12,09, risco de 2,34%.
objetivo em R$ 12,96, ou seja, ela tem que superar toda essa região de resistência. Mais uma vez, é uma operação que eu busco aqui uma melhor relação risco-ganho, sem ser nessa entrada de superação da resistência, ou seja, se ela conseguir fazer isso, tende a ganhar realmente uma força um pouco maior de compra aqui, rompendo toda essa região de resistência que inicia na faixa dos 12,52 e vai até um patamar de 12,60. Então tende a ganhar força, que poderia buscar o objetivo dessa operação caso venha confirmar justamente o rompimento dessa resistência. O stop pode ser até trabalhado já abaixo da mínima do pregão de hoje, abaixo ali dos R$ 12,16, alocando aqui 16% do capital total. A outra ação, Gol 4. Gol 4, nessa ação cheguei a recomendar a compra já no período da tarde. Pensando aqui nesse papel, qual foi o motivo dessa entrada? O ativo vem de uma correção desse movimento de subida, gerou um forte candle de alta que rompeu aqui até vamos dizer assim, um topo descendente, que ela chegou a fazer um topo descendente mais visível pelo gráfico de 60 minutos. O ativo, em relação a essa sinalização negativa, consegue gerar um candle muito forte no pregão anterior. No pregão de hoje passou por todo um período aqui de correção, e no rompimento da máxima aqui desse candle, que foi a máxima dos 12,14, ou seja, uma compra de fundo ascendente basicamente no G60, trabalhando com stop 9,94. É uma alternativa de pegar aí uma expectativa do próximo pregão ser um pregão de alta aqui para Gol 4. Então essa é a minha expectativa. Então por esse motivo eu recomendei essa entrada na ação. Um patamar que eu coloquei stop em 9,94, mas abaixo dos 10,01 também seria um ponto com stop mais curto em cima dessa posição. Ou seja, se o ativo não conseguir gerar força aqui para cima, voltar aqui para baixo seria um dos pontos de trabalhar com stop mais curto na Gol 4. Então passando aqui os valores, R$ 10,15 o ponto de entrada, com 9,94 ponto de stop. Ela fechou em 10,20, praticamente estável aqui, menos 0,2% em relação ao pregão anterior. Dentro dessa entrada, objetivo em 10,57, ou seja, a ação tem que voltar aqui para um nível de topo anterior. Dependendo da forma que acontecer o próximo pregão, posso até estender um pouco mais esse objetivo. Essa operação tem um risco de 2,07%, alocando 11% do capital total. Seguindo, VLID 3 reposicionei o stop dessa posição depois já de uma primeira hora de pregão que já tinha vindo aqui embaixo, já tinha comentado esse ativo, uma compra que a gente tinha aberto no pregão anterior, veio aqui embaixo, não tinha posicionado ainda stop aqui no nível para não sair mais perdendo, que seria acima aí dos R$ 18,10. Optei por aguardar essa volatilidade maior do início do pregão, e depois que ela gerou uma recuperação, eu reposicionei stop em R$ 18,19. Se voltasse basicamente para baixo desses patamares aqui, ela terminou voltando e ganhou força de novo aqui para cima, mas foi uma posição encerrada aqui próxima de um patamar de 0,0, colocando aqui o valor de encerramento 0,44%, que foi o ganho, e representando 0,07% no capital total. Ainda é um ativo que eu olho para a ponta compradora, visto que conseguiu terminar o pregão aqui praticamente estável, mais 0,16%. Se ganhar força aqui de alguma forma para cima, buscaria uma possibilidade em uma entrada aqui na superação, seja na máxima do pregão de hoje ou do pregão anterior, que é a mesma, 18,66. Isso traria uma chance de trabalhar com stop até um pouco mais curto pelo G60. Até mesmo abaixo de uma mínima de uma primeira hora de pregão, que venha a romper essa região aí de resistência, na expectativa que esse papel ganhe força e venha a romper inclusive esse topo anterior na casa dos R$19. Braskem, pregão de hoje, recomendei compra, mas já foi cancelada essa entrada porque não acionou a entrada na superação dos 38,12, máximo do pregão anterior. Terminou o pregão no 0-0, mas ainda é um ativo que vejo uma chance aí de uma relação risco-ganho boa e interessante. Então essa relação risco-ganho na superação dos 37,99 no pregão, máximo do pregão de hoje, seria uma das alternativas, com stop para baixo dos 37,19, ou seja, tentando pegar um movimento que venha buscar aqui a região de topos anteriores. O topo mais baixo seria um patamar aqui de 39,75. Então essa é uma alternativa em cima do papel que está num patamar de suporte dentro do que foi falado já na última videoanálise. Então a recomendação de hoje foi cancelada, mas com a possibilidade de passar uma nova recomendação em cima de Braskem a partir do próximo pregão. CL3 também cheguei a fazer uma recomendação de compra, olhando um pouco mais para o gráfico de 60 minutos. Ela abriu a primeira hora de pregão de maneira muito forte, rompendo a máxima do pregão anterior. Esse ativo pelo gráfico diário está dentro de uma tendência de baixa. Então esse papel eu recomendei compra se rompesse ali os R$23 depois dessa hora de pregão, não fez isso,
voltou aqui para baixo e anulou a possibilidade de entrada nela. Então foi uma recomendação que foi cancelada aí depois de ter perdido a mínima da primeira hora de pregão e não ter acionado a entrada lá nos R$ 23,01. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima videoanálise.